Vitério, a situação de Cuba é a pior, talvez, que eu me lembre. Acabou o Muro de Berlim, implodiu o bloco soviético. Todo mundo achava que Cuba não sobreviveria, porque dependia em boa parte a energia de Cuba de fornecimentos que vinham lá do extinto bloco comunista liderado pela União Soviética. Acabou a União Soviética, Cuba está viva. Depois vem a China, depois vem a Venezuela e agora vem isto que aconteceu. E a pressão americana é forte, sobretudo em cima do México, que tem sido uma importante, como é que eu vou dizer, linha de sobrevivência para Cuba. E agora? Olha, William, ontem o embaixador russo em Cuba, o Vitor Coronelli, disse que a Rússia tende, quer continuar a fornecer petróleo a Cuba. Nós sabemos que se os Estados Unidos bloquearem o Caribe, isso não vai ser possível. Um bloqueio semelhante da crise dos mísseis lá em 1962 seria suficiente para os russos não conseguirem chegar até ali. O México procura alternativas para o fornecimento de petróleo, mas isso também é incerto e provavelmente o México também vai se dobrar aos Estados Unidos. O que acontece é que de 80% a 85% da energia de Cuba é gerada pelo petróleo. E Cuba tem até a produção de petróleo própria, um petróleo pesado, de baixa qualidade para essa finalidade. Os outros 15%, um pouco mais, são de outras matrizes, mas não é suficiente para geração de energia na ilha. Tem um aspecto, já que você remontou à Guerra Fria, porque esses embargos eles são os mais longos da história, Eles vêm lá de 1960, lá com o Kennedy, e eles tiveram várias leis adicionais nos Estados Unidos reforçando os embargos. Então, em 92 tem a lei de democracia cubana, justamente depois da dissolução da União Soviética. Nesse mesmo ano passou, todos os anos a ONU vota para acabar com os embargos dos Estados Unidos em Cuba, todos os anos, inclusive aliados dos Estados Unidos. Mas aí em 96 tem uma lei que passou nos Estados Unidos, a lei Helms-Burton, que proíbe o presidente dos Estados Unidos a acabar com os embargos. Isso tem que ser decretado pelo Congresso. E a pressão dentro dos Estados Unidos não é para acabar com esses embargos. Tem muitos refugiados cubanos nos Estados Unidos. A pressão dos eleitores, especialmente em Miami, na Flórida, é muito grande para que isso continue. Então, o que acontece agora é que o Trump só continua num nível mais elevado o que fazia no primeiro mandato de pressão máxima contra Cuba, indo de encontro ao que fazia o Obama, que afrouxou-se a pressão, e o Biden não mexeu muito nisso. Agora, a situação é grave e a energia já está escassa, já não tem mais petróleo para geração de energia, William. Os blackouts em Havana, pelo que eu li, estão sendo de 12 a 15 horas por dia, por causa da incapacidade de gerar energia elétrica. Marco Rubio é um refugiado cubano, tecnicamente falando, certo, Lorival? É, filho de imigrantes cubanos, Exato. Que saíram de lá, fugiram da Revolução. Assim como boa parte da política na Flórida, bem lembrado pelo Vitério, tem um peso enorme na formulação das ações americanas ali naquela área. Está claro que tipo de demanda o Trump faria? Isso é bem interessante, Porque o Miguel Díaz-Canel, o presidente de Cuba, ele aposta nesse viés transacional do Trump, que a gente assistiu acontecendo na Venezuela, E talvez no próprio Brasil, acho que a gente assiste a isso também. Na Colômbia, a gente acabou de ver também. Então, que ele vem com demandas maximalistas e depois ele quer ser visto como um negociador e tal. Então, tudo, na verdade, é um jogo para mostrar esse exercício dele. Ele tentou isso com Kim Jong-un no primeiro mandato da Coreia do Norte. Ele faz isso com Xi Jinping, com Vladimir Putin, com Zelensky, com os europeus. Ele adora ser visto negociando. Ele acredita que esse é o grande ativo dele. Então, Díaz-Canel aposta nisso. Estamos prontos para negociar. Mas negociar o quê? Essa é a sua pergunta. Exato, a minha pergunta é essa. O que Cuba tem para oferecer? A Venezuela tinha muito petróleo. Tem petróleo. Muito petróleo para oferecer. Cuba tem o que para oferecer? Nada. Assim, tem a sua posição geográfica, que é super importante. A gente viu na crise dos mísseis no início dos anos 60, em que o mundo esteve à beira
de uma guerra nuclear, a vez que esteve mais próximo disso, né? Mas fora essa posição geográfica, Cuba tem um pouco de cobre, um pouco de minério, mas nada que chame a atenção, né? Então é um território pequeno, né? Assim, e seria ali um lugar incrível, um balneário desses como a faixa de Gaza lá que o Trump vislumbrou na beira do Mediterrâneo, Cuba ali no Caribe. Sabemos que seria um país fantástico, né, se tivesse prosperidade, se tivesse um sistema capitalista ali. Mas o que Cuba pode oferecer, a não ser esse aspecto simbólico, né, de finalmente o Trump ser o presidente americano que conseguiu o que todos os presidentes americanos vêm tentando desde 1959, que é a mudança do regime de Cuba, né? Voltar a ser uma ilha capitalista pró-americana. Então, acho que esse é o trunfo Só que isso é mudança de regime, o Dias-Canel não ficaria, esse regime não ficaria, como aconteceu com Delcy Rodrigues e o regime venezuelano. Você consegue identificar, Vitélio? E quando, por exemplo, a porta-voz da Casa Branca fala nós vamos negociar nos nossos termos, que termos? Olha, William, saiu agora em janeiro a Estratégia Nacional de Defesa dos Estados Unidos, que explicitamente diz que os Estados Unidos não farão mudanças de regime. O Marco Rubio disse nessa semana que adoraria ver uma mudança de regime em Cuba, no entanto, ainda que os Estados Unidos não a promovam diretamente. Me parece que Cuba entrou numa grande estratégia, uma mudança estratégica dos Estados Unidos, essa estratégia doutrina Monroe, que o Trump chama de Donroe, secando, né, a torneira da Venezuela, que 5% do petróleo da Venezuela ia para Cuba, há um efeito em cadeia, afeta diretamente Cuba. E os Estados Unidos estão usando a geopolítica do petróleo para afetar também a Rússia. Nós vimos isso na Índia agora, que parou de comprar petróleo russo e passou a comprar dos Estados Unidos e houve uma redução de 25% das tarifas para 18%. Então entrou nesse cenário de os Estados Unidos projetando poder nas Américas. Nós já vimos isso acontecer, por exemplo, de outra forma no Panamá. O Panamá mexeu na sua legislação para expulsar a China dos dois portos, nos dois lados do canal. No caso da Argentina, o Milei só teve aquela aprovação do swap cambial, aceitando que a Argentina se afastasse da China. O Marco Rubio já disse que gostaria que o Brasil e os Estados Unidos voltassem ao status quo lá de 2009, quando os Estados Unidos era o nosso maior parceiro comercial. Então existe uma projeção de poder dos Estados Unidos nas Américas. Cuba entrou nesse contexto e entrou indiretamente, porque o golpe foi na Venezuela, mas acaba afetando diretamente Cuba, William. Não há nenhum tipo, pelo menos a gente desconhece do noticiário, Lorival, nenhum tipo de dispositivo militar americano voltado contra Cuba neste momento, como houve contra a Venezuela. O que foi feito em relação à Venezuela foi acompanhado e foi sim coerção através de uma ação militar. Uhum. Pode-se gostar ou não dela, mas o nome da coisa é essa. Coerção e emprego de violência militar para obter um fim político. Uhum. Por isso que eu volto a raciocinar em torno desse eixo. Se regime change é algo que não querem fazer, como o Vitélio disse, recentemente em janeiro, mais uma vez reiterado, não é aonde querem chegar, ou pelo menos não se empenham nisso. Se não há um dispositivo militar, como se armou em torno da Venezuela, de extraordinário poderio bélico. Mas, por outro lado, tem um símbolo tão forte para um político que tem 3 funções dentro da administração americana, que é o Marco Rubio, e vem da Flórida, e é filho de imigrantes cubanos, para onde a gente está indo? E é candidato a governador da Flórida. Esse é o último ano do Ron DeSantis, ele não pode se candidatar. Então, se o Rubio tiver o apoio do Trump, ele sairá candidato a governador da Flórida, cujo eleitorado tem uma forte influência dessa questão de Cuba, né? Não, eu acho que a expressão regime change, ela tem 2 conotações diferentes.
o Marco Rubio, o Trump querem a mudança de regime de Cuba. O que eles não querem é empregar tropas para ter essa mudança lá, aparentemente, né? Então, que eles querem que o regime mude, eles querem, desejam e estão fazendo pressão para que isso aconteça, né? Diferentemente do que aconteceu na Venezuela, a Venezuela tinha um regime ali que tinha uma fissura, tinha uma fratura entre o grupo de Delcy Rodrigues e o de Nicolás Maduro. Eu tive a confirmação de uma fonte muito bem informada em Caracas agora, de que, de fato, os empresários Alex Saab, que era o testa de ferro de Nicolás Maduro, colombiano ele, e Raúl Gorrin, que é o dono da Globovision, né, que foi confiscada, né, pelo regime, eles estiveram sim presos. Isso foi desmentido, né, por meios venezuelanos, mas essa é uma fonte muito bem informada. Ele falou, tenho certeza de que eles foram presos sim. E eles eram os homens mais próximos do Nicolás Maduro. Foram presos numa cooperação entre Delcy Rodrigues e Estados Unidos. Bom, então, assim, lá na Venezuela foi possível fazer isso, né? Operar dentro dessa fratura e ficar com um lado que se tornaria um lado pró-americano do regime, do mesmo regime, sem mudança de regime, estritamente falando. Em Cuba, é possível fazer isso? Romper o regime, pegar o Miguel Díaz-Canel e levar ele para os Estados Unidos, como levaram o Nicolás Maduro? Não sabemos se existe. Sabemos que está havendo negociação, né? Os americanos falam que está havendo negociação. Os cubanos negam, mas isso não quer dizer muita coisa. Então, eles estão negociando um desfecho disso com essa asfixia econômica brutal, que os cubanos eles estão arrancando as portas das casas para pôr fogo, para fazer energia para comer. E eles tiveram agora uma friaca violenta, né, que ficou a 0 grau pela primeira vez. Mas eles estão fazendo isso para comer. Eles estão passando fome, né, por falta de energia e por falta de comida também. O México está negociando com os Estados Unidos se permite um envio de já foi até carregado um petroleiro com 150 mil barris de petróleo e mais comida para levar para Cuba, mas os Estados Unidos ainda não deram um sinal verde. Foi um pedido da Sheinbaum de ajuda humanitária. Isso, até onde eu sei, não foi dado o sinal verde. A situação é catastrófica. Vitélio, a ditadura comunista cubana é uma peça de museu político. Todos os regimes similares implodiram muito tempo atrás. Nem dá para comparar a ditadura comunista cubana, por exemplo, com a chinesa. É outra coisa, é outra qualidade, é outro tipo. Eles se mantiveram, talvez, nessa condição de ilha, mas de ilha do ponto de vista político-ideológico. Eles mantiveram o que seria uma pureza de regimes que não se sustentaram. Implodiram pela própria incompetência. Por que o cubano não implode? Olha, William, são 67 anos dessa ditadura, né? Se estabeleceu em 1959. É até difícil de imaginar quem ficaria no lugar num acerto parecido com o da Venezuela. Se o Miguel Díaz-Canel se dobrar aos Estados Unidos e se afastar da Rússia, me parece que o Trump já obteria pelo menos uma vitória parcial que talvez seja suficiente, porque veja só, o chavismo que se dobra aos Estados Unidos não é mais chavismo, isso na Venezuela. Então, de certa forma, é o fim de uma ideologia, pelo menos temporariamente ou até que a pressão continue. E em Cuba, uma Cuba que se afaste de seus aliados históricos, que se afaste da Rússia, que não tenha mais acesso, porque a Rússia está enfraquecida. Boa parte desse contexto é pelo enfraquecimento da Rússia. A Rússia não conseguiu salvar o Bashar al-Assad na Síria, não conseguiu proteger o Maduro na Venezuela, não conseguiu proteger o Irã no ano passado, quando Israel e Estados Unidos bombardearam. Talvez, se bombardearem de novo, não venha nem a tentar.
Não conseguiu proteger a Armênia, que tem um acordo, o Tratado de Segurança Coletiva com a Rússia, que foi firmado lá 6 meses depois da dissolução da União Soviética. A Armênia agora se volta para o Ocidente, perdeu a guerra contra o Azerbaijão. Então, a Rússia não tem conseguido projetar poder. E claramente os chineses não têm intenção de proteger Cuba pela força. Então a questão toda é que o cenário geopolítico, a guerra na Ucrânia tem influência em Cuba, evidentemente. A Rússia se enfiou numa atoleira e não consegue proteger seus parceiros históricos. Agora, a situação interna, né, qual oposição tomaria o poder em Cuba? É muito difícil de se levantar isso, mas se esse regime se dobrar aos Estados Unidos, não será mais a mesma ideologia, o mesmo regime que está no poder há 67 anos, pelo menos para efeitos de relações com os Estados Unidos, William.